Mateus 18, a partir do versículo 21. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 60 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. e começando a fazer contas, foi apresentado um que devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, deseava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, requebrou os seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocavam, dizendo: pague o que merece. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: ser generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar a seu senhor tudo o que se passara. Então, seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque lhe suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. Ele, indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Aleluia. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, neste momento, ó Deus, mais uma vez elevo os meus pensamentos ao Senhor neste momento, te pedindo, Senhor, revela cada vez mais a tua palavra no meu coração, para que a tua igreja, a tua amada igreja, Senhor, meu Deus, venha, aleluia, absorver a palavra do Senhor. Pai, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua nesta noite. Glória a Deus. Então, amados, no livro de Mateus, a parábola que foi lida nesta noite, nós vejamos que Mateus foi um dos discípulos de Jesus, e ele caminhou com o nosso mestre, e ele aprendeu do nosso mestre. Então, quando o nosso Senhor Jesus desceu ali à sepultura, ressuscitou, esteve com eles, aleluia, Mateus agora, um homem muito hábito, né? Ou apto na realidade, nas escrituras, agora ele queria escrever, aleluia, falar de Jesus. Queria agora, e fez isso, colocou, aleluia, nesse grande livro da vida. Este nome dado a Mateus também é dado com Levi. E é isso que Mateus fez.
aleluia, começou a escrever, como já falei, sobre este grande Messias. Amados, há uma dificuldade enorme de perdoar o próximo. Este homem coloca nas Escrituras do Senhor, a qual nesta noite nós lemos, aleluia, e possamos buscar cada vez mais no Senhor, aprender do Senhor. Vejamos que a parábola ela é comparada a um certo rei, que o nosso Deus, aleluia, tenha misericórdia de nós. Que o nosso Senhor, que confiou em nós, aleluia, Ele tenha misericórdia de cada um. Aleluia. Vejamos, amado, que é mais fácil a gente apontar, caluniar, difamar, mas perdoar é difícil. O perdão, amados, ele é para todos. Aleluia. Todos nós devemos liberar perdão. Todos nós fomos gerados, aleluia, e fomos preparados para liberar perdão. Glória a Deus. Só que nem todos conseguem. Só que nem todos conseguem liberar perdão, porque há um impedimento muito grande. E o impedimento maior é que Satanás, ele faz questão de travar as nossas vontades. Ele faz questão de colocar o defeito sempre na vida do meu irmão, da minha irmã. Ele colocar a ofensa sempre o meu irmão, apontando. Ele fez, ela fez. E aí o perdão é difícil de ser liberado, porque entra o orgulho, porque entra talvez a soberba. Ele pecou, ela pecou, e por que eu irei perdoar? Por que eu irei fazer isso? Isto é obra maligna, porque o nosso Deus, já adiantando, Glória a Deus. enviando seu Filho amado Jesus, que padeceu sobre uma cruz pelos meus pecados, Aleluia. pelos nossos pecados, Glória pelo a Deus. pecado da humanidade, perdoando, levando todos os nossos pecados, aleluia, sobre a cruz do Calvário. Então, há um ensinamento do Senhor nesta noite em perdoar os nossos irmãos, aquele que nos ofendeu, aqueles que nós o ofendemos. Então, é para mim, é para você, meus amados irmãos, perdoar os nossos irmãos em Cristo Jesus. Devemos perdoar. A nossa vida, ela requer muito do perdão para que possamos, aleluia, ganhar um passaporte. Não é para ir para outros países, não. Aleluia. É o passaporte do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Para que possamos, aleluia, tirar uma passagem direta para o céu. E só vamos ter a possibilidade a partir do nosso perdão. E o perdão nosso não pode ser da boca para fora, amado. Meu Deus. O pastor falou aqui, aleluia, glória seja dada ao Senhor, que nós devemos, aleluia, estar firme no Senhor, estar buscando o Senhor sempre, mas através dessas buscas temos que liberar esse perdão que talvez, amados, impede de você crescer espiritualmente.
Um perdão que não deixa você subir, mas estagnar aonde está. E às vezes até cair. Um ser humano tem que perdoar. Porque Jesus fez isso naquela cruz. Aleluia. Jesus perdoou. Glória a Deus. Jesus não precisava fazer isso. Mas nós precisamos perdoar os nossos irmãos para que a sua viagem esteja garantida. Aleluia. Seja marcada em nome de Jesus. Por isso que o reino dos céus pode se comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Aleluia, glória a Deus. Vocês sabiam, meus amados, naquela época, os rabinos, eles liberavam o perdão, mas os rabinos, os letrados, conhecidos, aleluia, estudiosos da Bíblia, ele liberava 3 vezes, mais ou menos, o perdão para um pecador. Era o que ele liberava. E nós vejamos que mais adiante, Pedro, quando fala com Jesus, dizendo: mestre, talvez esse Pedro, aleluia, quisesse também ter um destaque ali com Jesus, quando ele fala: Senhor, qual será a soma do meu perdão? 7? Aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus nos responde dizendo: não apenas 7, mas vezes 70. E isso quer dizer, meus amados, que você precisa perdoar. Você precisa perdoar o seu irmão. Você precisa perdoar aquele que te ofendeu. Você precisa perdoar aquele que tacou pedra em você. Não espere que ele venha pedir-lhe perdão, porque você está incumbido em perdoar seus irmãos. O perdão tem que ser liberado da sua parte. Aleluia. Para que o Senhor Todo-Poderoso possa olhar lá do céu e ver que no teu coração há sinceridade. Aleluia. Que no teu coração há verdade, porque a verdade é do Senhor. E quando nós liberamos perdão do coração aberto, o Senhor recebe. Aleluia. O Senhor Todo-Poderoso recebe e o abençoa. Aleluia. A palavra que o Senhor diz que é dando que se recebe. Ninguém recebe perdão a não ser liberando perdão, a não ser dando perdão. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu fui incumbido a falar do Evangelho de Cristo aqui nesta noite pelo pastor, logo o Senhor me deu essa palavra, o Espírito Santo do Senhor, e eu queria mudar. Eu pensei no meu coração, pastor, e eu procurei outras palavras, mas o Espírito Santo trabalhou nesta palavra para hoje, para este momento. E se estamos nós aqui, aleluia, o Senhor está falando com nós. Glória a Deus. Está falando com nós. Não sei qual a dificuldade, não sei por qual adversidade cada um de nós aqui passamos. O Senhor sabe. Aleluia. O Senhor sabe. Talvez seja um parente, talvez seja um irmão, uma família distante. Meus amados, sem a liberação do perdão por inteiro, não tem como ir morar com Cristo. Não tem como. A passagem que você está prestes a ganhar, você não irá receber. Você não será bonificado se não liberar do coração.
E nós sabemos, amado, que o perdão, ele quebra cadeias. Glória a Deus. O perdão, ele desamarra todas as amarras que estão sobre a vida do cristão, impedindo dele crescer futuramente. O perdão quebra esse laço, corrente, ferrolhos, porque o nosso Deus, aleluia, quando você libera o perdão, ele destrava na tua vida, aleluia, todas as cadeias, para que a tua vida, aleluia, venha a ser, aleluia, grande diante do Senhor. Nós estamos servindo a um Deus Todo-Poderoso, um Deus construtor do céu e a terra. Por isso, amado, que nós não somos mais criança, como diz Paulo. Aleluia. Nós não somos mais meninos. Nós somos maduros. E para isso é preciso, aleluia, saber que Cristo não vai levar para o seu reino uma pessoa que está com o coração travado, fechado. Libere perdão. Libere perdão. Nós fomos projetados para perdoar. Cristo fez isso com excelência, levando os meus pecados, os nossos pecados, com excelência, liberando esse perdão. Aleluia. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado que ele devia 10.000 talentos. Aquele rei tinha um servo dele que devia 10.000 talentos. E se a gente for calcular por cima, 10.000 talentos seria basicamente por baixo 4 bilhões de dólares. Comparado-se em ouro, mais de 350 mil quilos, toneladas. A dívida era grande. A dívida desse servo para com aquele rei era grandiosa, grandíssima. Mas quando esse servo se humilha na presença daquele seu senhor, daquele rei, aleluia, aquele rei, mais adiante, ele se compadece. Mas antes dele se compadecer, já estava decretado, porque naquela época, quando o ser humano estava devendo a alguém, era necessário pagar de qualquer forma. Se não tivesse como, ou com que, tem mulher? Tem filhos? Tem. Então seriam vendidos para quitar aquela dívida. Era necessário vender. Ou trabalhar pela vida inteira para pagar ou amenizar a dívida. Eu lhe digo, meus amados, eu não sei esse servo aqui o que ele tinha feito, que dívida maior ele tinha feito para com o rei, mas ele devia em média isso por baixo, trazendo para os dias de hoje. Mas veja o que o perdão faz. Veja o que a humilhação faz na realidade. Quando você entra na presença do rei, se humilhando, com seu coração, aleluia, derramando-se na presença dele, e ele vê que você realmente está sendo sincero. Porque a sinceridade, aleluia, a verdade é Jesus. E ele sabe
quando eu e você estamos sendo real, verdadeiro diante dele. Aleluia. Assim, esse rei viu a sinceridade do seu servo, aleluia, e logo quitou, mandou soltar, solta este homem. Misericórdia. Jesus fez isso por mim e por você. Aleluia. Jesus, Deus. ele fez isso. Grande misericórdia. Jesus, aleluia. Mas a gente continua lendo e a palavra diz: e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou ele que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, aleluia, e tudo te pagarei. E nós vemos que uma dívida é impagável, né, pastor? Hoje em dia, uma dívida calculada nessa proporção é impagável, aleluia. Pense assim, que essa dívida é a minha dívida para com Deus, é a sua dívida para com Deus, é impagável. Nós não temos com que pagar essa dívida, mas Jesus pagou por mim e por você. Jesus pagou por nós as nossas dívidas, uma dívida impagável, incalculável. Jesus fez isso, amado. Que grande compaixão, que grande misericórdia, amor que Ele tem para cada um com nós. É por isso que essa parábola ela é comparada ao reino celestial, porque Jesus desceu para pagar a minha e a sua dívida, amado. E Ele fez isso com excelência. Uma dívida impagável, nem eu nem você poderíamos pagar. Não temos como pagar essa dívida com o Senhor. Então, por que eu não consigo perdoar o meu irmão? Por que eu não consigo me humilhar na presença do meu irmão? Talvez foi uma cara feia, talvez foi uma palavra mal colocada, talvez também tenha sido uma fofoca de Satanás. Meu irmão, você é cristão, você é filho de Deus, aleluia, você é filho de Deus, do Deus vivo, que tem o reino celestiais, aleluia, para você. Vejamos que aquela mulher que foi pega em adultério, aquela mulher foi colocada ali, aleluia, na presença do mestre. E aí, amados, o Senhor diz: aquele que não tem pecado, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Nunca pense que você não errou, não erra, que o defeito está sempre com o próximo. Nunca pense nisso, porque se você estiver pensando assim, amado, você não vai liberar o perdão que Deus quer. Aleluia. Nós devemos se encaixar nessa palavra. Aleluia. O perdão de Deus, aleluia, é o que vai fazer eu e você, aleluia, ser um morador celestial. Vocês lembram daquele 2 malfeitores ao lado de Jesus? Vocês lembram? Aquele que realmente reconheceu que Jesus, aleluia, estava pagando um preço que não era dele. Aquele que reconheceu que Jesus era um rei, aleluia. Aquele que realmente, aleluia, pediu perdão para Deus, para o nosso Senhor Jesus, perdão.
ele foi perdoado e ele foi salvo. É Deus. Ele disse: Senhor, aleluia, perdoa as minhas dívidas, as minhas falhas, porque ele reconheceu o quanto era pecador. Enquanto nós não reconhecermos que somos realmente pecadores e precisamos liberar perdão, estamos brincando de ser cristão. Estaremos brincando de ser cristão. E não adianta ficar 20, 30, 40, 50 anos no Evangelho brincando de ser cristão, porque a vinda dele pode nos pegar de surpresa. É necessário, amado. É necessário liberar perdão. Aleluia. E como o pastor falou, vamos até meia-noite, pastor? Glória a Deus. Acho que não, né? Aleluia. Mas eu vou ler mais 2 versículos e vamos parar por aqui. Amém? Amém. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. O versículo 31, já lá embaixo, diz assim: vendo, pois, os seus servos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Então veja, uma grande dívida foi paga. Aleluia. E uma pequena dívida não consegue ser paga. Por quê, pastor Domingo? Porque falta o perdão. Amém. Falta, aleluia, o reconhecimento que realmente você precisa, aleluia, levar uma vida real com Cristo. Você precisa liberar esse perdão para poder ser pago a sua dívida. Essa comparação dessa parábola, volto a dizer, é para você pagar. É para você perdoar o Senhor. Aleluia. Se você não consegue perdoar, como que você quer ser um cidadão celestial? Se você não consegue pagar R$50, esse conservo aqui foi jogado na parede, pastor, por aquele que tinha recebido uma grande bênção daquele rei. Foi dado uns belos empurrões dele, pastor Domingos, por apenas $300. Tem gente no dia de hoje que só quer ser perdoado, mas não sabe perdoar, não sabe liberar perdão. Tem pessoas que não reconhecem que Deus realmente, aleluia, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Deus. é um Deus que pode todas as coisas na nossas vidas. Vamos liberar perdão, meus irmãos. O perdão do Senhor é tudo para nós. Aleluia. Tudo, tudo, tudo. Oh Deus maravilhoso. Sem perdão, nós estamos trabalhando em vão para o Senhor. Por isso que a palavra do Senhor diz que muitos são chamados. São muitos. Mas não sabemos a quantidade real que vai subir. Aleluia. Mas a palavra diz que poucos
som subir. Colossenses, não precisam abrir. Colossenses 3:12 diz assim. Aleluia, glória a Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aleluia. Perdoa. Perdoa. Jesus está dizendo, perdoa. É necessário perdoar, ser muito manso de coração, ser humilde, ser misericordioso, ser benigno, ser paciente. Aleluia. Para poder perdoar os demais. Aleluia. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Posso ir até meia-noite? Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, Deus é poderoso. Glória a Deus. E não há outro Deus como esse Deus. Glória a Amém? Deus. Aleluia. Mais uma vez, agradeço a confiança, a oportunidade. Agradeço a vocês que estão aqui ouvindo a palavra do Senhor, por esse humilde servo do Senhor. E que essa palavra possa falar mais aos vossos corações. Amém? Glória seja dada ao Senhor.